Domingo 6 de julho, inverno de 2025. Ouvintes, muito bom dia. Este programa é produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM de Garça. E você pode assistir Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, usando celular ou Smart TV. Temas desta edição. Momento Espírita completou 53 anos. Ouvinte questiona sobre os espíritos e a reencarnação na Bíblia. O que Emmanuel fala sobre transexualidade? Os fenômenos mediúnicos na Umbanda. E como os filmes espíritas mostram o mundo espiritual. Para o Espiritismo, não existe o sobrenatural. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 98105 1535. Repetindo para você, 14 98105 1535. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa. 7 Histórias de Pecado, volume A Inveja. Romance de espíritos diversos pela médium Mônica Aguieiras Cortá, editora M. Nosso contato é 14 98105 1535. Estamos aguardando a sua mensagem. Equipe desta edição: sonoplastia Gustavo Souza, supervisão técnica Augusto Tavares e apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, o ponto alto do Espiritismo é o seu próprio conteúdo doutrinário. Em outras palavras, é aquilo que o Espiritismo proclama e ensina para o povo. E vocês podem perceber que o Espiritismo trilha o caminho do amor, da paz, da fraternidade. O mesmo caminho que Jesus deixou para a humanidade. Por que o Espiritismo, muitos questionam, se Jesus já foi tão falado e tão proclamado na história? Não bastam as religiões que já existem? E é aí que está o problema. Os ensinos de Jesus foram muito simples, muito claros e ao alcance de todos. Vocês não veem Jesus adotar rituais, recomendar oferendas e penitências, tampouco proclamar Deus de uma forma pomposa. Tudo o que ele fazia era ensinar o amor até pelos inimigos e seguir esse caminho sem afetação. Aliás, foi Jesus quem criticou os fariseus, justamente porque os fariseus se consagravam a rituais e celebrações para aparecerem diante do povo, mas eles mesmos, como disse Jesus, só tinham Deus nos lábios, mas não no coração. Ou seja, não amavam seus irmãos de humanidade. Jesus não fundou uma seita, não impôs dogmas e nem combateu qualquer dos segmentos religiosos do seu tempo. Apenas e tão somente insistiu no fato de que a prática religiosa, seja qual for o caminho que a pessoa escolhe para chegar a Deus, só teria valor real se ela se preocupasse primeiro com sua conduta diante do próximo. Foi assim que, diante da religiosidade do povo judeu que ia ao templo orar, ele recomendou: antes de fazeres tua oferta, vá primeiro reconciliar com seu adversário. Depois, venha e faça tua oferta. Então perguntamos, qual o valor da oferta? Seguramente não está na oferta em si mesma, não pode ser convertida em valores materiais, mas está no sentimento daquele que ora. Daí porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Momento Espírita existe para propagar a mensagem ensinada pelo Cristo, mas
não em forma de cultos e adorações, mas a mensagem que deve sensibilizar os corações para a prática do bem. Há 53 anos, iniciamos em Garça esse trabalho, o segundo programa espírita radiofônico mais antigo do Brasil. Graças a Deus, ele continua mais forte do que nunca, depois de semear tantas informações e de levar aos seus ouvintes tantas palavras de orientação e conforto espiritual durante mais de meio século. Alguns pioneiros que não se acham mais entre nós, mas que já voltaram para a espiritualidade, merecem a nossa homenagem por confiarem na verdade espírita e lutarem por esse ideal. Aurino Gomes Ribeiro, Maria Isabel Mendes Faria, Enedina Tavares Meyer, Aguinaldo Mendes de Carvalho e Carlos Roberto Fior. Ao longo de nossa trajetória, já passamos pela Rádio Clube de Garça, pela Rádio Centro-Oeste, pela Rádio Universitária M, pela Universitário Web e hoje temos a felicidade de falar de nossa própria emissora, a Web Rádio Meimei, transmitindo simultaneamente o programa pela web e pela Nova Alternativa FM. A divulgação das ideias e do ideal espírita pelo rádio é uma das formas pelas quais atingimos cada vez mais um bom número de ouvintes, muitos dos quais, não se dizendo espíritas, admiram a base moral da doutrina que recomenda o amor uns aos outros, independente de crença ou de qualquer outro diferencial humano, pois todos nós, absolutamente todos, somos filhos de Deus. Desse modo, só podemos agradecer a Deus primeiramente, a você, caro ouvinte, que nos prestigia e a todos que estiveram ao nosso lado nesta longa trajetória, na certeza de que trabalhamos pela causa da humanidade, hoje tão necessitada de entendimento e amor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E nossa primeira questão de hoje é: não me consta, disse um ouvinte, que a Bíblia aprova a invocação de espíritos e nem tampouco que fale em reencarnação. Essas crenças não têm nada a ver com os ensinamentos bíblicos. Embora se propague que a Bíblia seja o livro mais lido do mundo, podemos afirmar que é o livro mais mal lido, posto que muito pouco compreendido. Impossível compreender a Bíblia sem conhecer a história do povo hebreu e os momentos mais significativos de sua evolução, como foi a da participação decisiva de Moisés como autoridade política e religiosa. Hoje, as religiões utilizam a Bíblia como ferramenta para embasar suas crenças, mas, na verdade, para o grande público frequentador de igrejas, somente algumas citações pontuais são repetidamente usadas e não o conhecimento da Bíblia como um todo. Quando se conhece a história do povo hebreu, utilizando a Bíblia como documento, vamos perceber que, diferentemente dos povos orientais, os hebreus, sob o comando de Moisés, bem pouco ou nada sabiam sobre a vida após a morte. Aliás, Moisés não se interessou por isso, porque as consultas que se faziam aos espíritos na época, qualquer um podia fazer e do modo que entendia. Ameaçavam a sua autoridade quando ele se dizia inspirado por Deus, razão pela qual ele não hesitou em proibir qualquer contato com o mundo espiritual. No entanto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, vamos encontrar Saul, por volta do século 11 a.C., desesperado e sem orientação, procurando uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel, um profeta morto. Saul busca conselhos sobre a guerra de seu povo contra os filisteus, e a feiticeira de Endor, ao ser questionada por Saul, consegue de alguma forma trazer o espírito de Samuel, que é reconhecido por Saul. Na época, feiticeira era a pessoa que tinha alguma relação com espíritos.
Hoje nós a chamaríamos de médium, mas o conceito de mediunidade só veio com o espiritismo há pouco mais de 160 anos. Ou seja, pessoas que naquela época demonstravam ter certas faculdades psíquicas, mas que elas próprias nem sabiam como utilizá-las, eram chamadas de feiticeiras, bruxas ou de outro nome que o povo lhes dava. Na Idade Média, muitas dessas mulheres foram sacrificadas nas fogueiras da Inquisição, no célebre episódio da caça às bruxas. Contudo, fenômenos que no espiritismo chamamos mediúnicos aconteceram em toda a história bíblica, como aparições de anjos, vozes do além, materializações e outros de efeitos físicos. Nos evangelhos, tais fenômenos chegam ao auge quando os espíritos de Moisés e Elias se materializam para conversar com Jesus, sob os olhares atônitos de Pedro, João e Tiago no Monte Tabor. Porém, o mais extraordinário fenômeno de efeito físico na linguagem espírita são as aparições do próprio Jesus após sua morte. Foi um fenômeno típico de materialização que no Espiritismo chamamos de agênere, quando Jesus veio aos seus seguidores para confirmar que a vida continua e a reavisar a propagação do Evangelho. Jesus não se preocupou em ensinar a reencarnação, porque ela não fazia parte da crença do povo. Ele não entrou em detalhes a respeito de um tema que não era propício para aquele momento. Apenas deu a entender, em alguns lances isolados, que a reencarnação é uma realidade. Quanto a isso, basta consultar os evangelhos nos episódios em que Jesus afirma categoricamente que João Batista e Elias era a mesma pessoa, ou seja, na linguagem espírita, que João Batista era Elias reencarnado. Se bem que a exata compreensão de quem foi Elias e quem era João Batista, nós vamos encontrar lendo vários textos do Antigo e do Novo Testamento a respeito desses dois personagens. Jesus fala expressamente quem era João Batista em Mateus capítulo 11, versículos de 13 a 15. E o ouvinte, que tem participado anonimamente de nosso programa, levantou a seguinte questão. Diz ele: no livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 21, Homossexualidade, lemos: observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Ele pergunta: se eu substituir a expressão tendências homossexuais por tendências transgêneras e substituir a expressão a maioria heterossexual por maioria cisgênera, deixaria a frase ainda de acordo com a doutrina espírita? Tudo é uma questão de nomenclatura, caro ouvinte. Na época em que Vida e Sexo foi lançado, no ano de 1970, aqui no Brasil, dávamos o nome de homossexuais indiscriminadamente a todos os homens com tendências femininas e de lésbicas a todas as mulheres que demonstravam tendências masculinas. Emmanuel se baseou nessa forma generalizada de o povo entender a questão, qualificando as pessoas de homossexuais e heterossexuais. Foi somente nos últimos anos da década de 80 que o termo transexual, mais amplo e abrangente, passou a ser utilizado no Brasil por influência de autores ingleses que já cunharam o termo transgender, que depois deu origem à palavra transgênero em língua portuguesa. O termo cisgênero veio a propósito dos que são identificados segundo as características dos órgãos sexuais com que nasceram. Essas mudanças de nomenclatura ocorreram antes nos países de língua inglesa e anos depois no Brasil, principalmente a partir da década de 1990, em razão dos novos entendimentos que os cientistas passaram a ter em relação à complexa questão. Voltando à questão,
É importante ressaltar que Emmanuel, na sua afirmação, ao se referir às pessoas então conhecidas por homossexuais, fala em companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência. Isso significa, segundo a doutrina espírita, que cada caso é um caso específico, de modo que cometemos muitos equívocos se quisermos enquadrar todos os casos de transexualidade como provenientes das mesmas causas. Em 1980, quando o Dr. Jorge Andréa publicou As Forças Sexuais da Alma pela Federação Espírita Brasileira, a nomenclatura ainda era antiga, mas mesmo assim, os conceitos utilizados pelo autor naquela obra, conformando-os ao entendimento espírita, parecem corresponder aos estudos que se verificaram posteriormente. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco: 7 Histórias de Pecado, A Inveja, romance de espíritos diversos pela médium Mônica Guieiras Cortá, editora M. E o nosso contato é o 14 981 05 1535. Mais uma questão levantada em nossa casa espírita. Um companheiro de estudo fez um comentário sobre o que algumas pessoas falam dos filmes espíritas, dizendo mais ou menos o seguinte: filmes espíritas como Nosso Lar e outros costumam mostrar cenas horripilantes de espíritos em sofrimento, de espíritos revoltados e violentos. Será que essas cenas não causam mais medo nas pessoas mais do que ajudam? Será que os espectadores não ficam mais impressionados com a questão da morte e do que lhes pode acontecer depois? Não conhecemos a arte cinematográfica para dizer que tais cenas poderiam ser apresentadas de outra maneira. Mas podemos dizer que geralmente os filmes procuram mostrar aquilo que vem descrito nos livros. É claro que uma coisa é você ler, outra coisa é você visualizar no filme. Pode parecer que as cenas dos cinemas, por meio das imagens e dos efeitos sonoros, expressem com mais realismo as cenas que os livros descrevem. Aliás, no cinema, de uma maneira geral, e não só em filmes espíritas, tendem ao exagero, justamente para impressionar mais os sentidos dos espectadores. No entanto, podemos dizer que o objetivo é mostrar e não causar medo no espectador. Cada qual vai ver, sentir e interpretar da sua maneira. Filme espírita não é filme de terror. Por outro lado, não podemos deixar de considerar que o cinema explora muito as cenas de violência, principalmente nas ficções e filmes para adolescentes, e de uma maneira exagerada. No entanto, não vemos pais educadores se manifestarem a respeito, até porque esses filmes predominam nas telas, procurando mostrar que somente a violência vence a violência, coisa em que não acreditamos. Para os espíritas e para os espiritualistas em geral, somente o amor vence a violência. E é isso que os filmes procuram demonstrar. Mais uma vez que não temos como negar a realidade da violência no mundo. Portanto, caro ouvinte, não sabemos como a literatura espírita e o cinema poderiam abordar essas questões de outra forma. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa.
Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você os adquira por apenas R$ 27,00. E neste mês de julho, o Clube do Livro vai entregar aos seus associados uma obra especial, intitulada A Sombra do Abacateiro. Nesse livro, o autor Carlos Bacelli apresenta preciosas lições de vida colhidas pelas pessoas das palavras de Chico Xavier, na época em que com ele se reuniam debaixo de uma árvore para falar sobre o Evangelho. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 50 08, ou enviando e-mail para o endereço clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente sempre às 9h45 no Lar Meimei. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. O brechó do Lar Meimei continua aberto ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. Se você entrar no site do Caminho de Damasco, vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Questões que buscamos em nossos arquivos. Conheço pessoas que dizem frequentar a Umbanda e contam fenômenos físicos que ali acontecem, como é o fenômeno da transfiguração, em que o rosto do médium sofre uma transformação na hora da comunicação. Será que esse fenômeno realmente acontece? Temos certeza que isso pode acontecer num trabalho de Umbanda, porque a mediunidade não é exclusividade do Espiritismo, e a Umbanda também se dedica a atividades mediúnicas. Diferentemente do Espiritismo, a Umbanda tem rituais e formas próprias de atrair e se relacionar com os espíritos, conforme a história das religiões africanas das quais ela deriva. Algumas linhas até buscam o apoio nos postulados espíritas, adotando, por exemplo, o Evangelho de Allan Kardec por norma de conduta. Mas quanto aos fenômenos, certamente não seguem Kardec, adotando fórmulas próprias de evocação dos espíritos bons e de afastamento dos maus. Quanto à transfiguração do médium, trata-se de um fenômeno de efeitos físicos que exigem liberação de ectoplasma para produzir os efeitos desejados. Durante a comunicação, o rosto do médium parece sofrer alterações em sua configuração, certamente se identificando com o rosto que o espírito projeta de seu perispírito e que serve de molde para produzir a dita transformação. Atualmente, esse fenômeno, que existiu mais no passado, não é comum no meio espírita, mas, eventualmente, pode acontecer, dependendo do tipo de mediunidade colocada a serviço. Livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que se comunicarem conosco, dizendo que estão ouvindo o programa. 7 Histórias de Pecado, volume A Inveja. Romance de espíritos diversos pela médium Mônica Agueiras Cortá, editora M. E o nosso contato é o 14 981 05 15 35. Mande já a sua mensagem. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita.
os espíritos e o sobrenatural. A crença nos espíritos remonta aos tempos mais recuados da humanidade, e isso graças aos fenômenos que já ocorriam em que o homem primitivo podia perceber que as pessoas que morriam continuavam vivendo num outro mundo. Para os antropólogos, o fato das tribos mais primitivas construírem túmulos para os mortos já era um forte indício de que o homem acreditava na continuidade da vida após a morte. No entanto, ele acreditava que os espíritos tinham poderes especiais e recorriam a eles por meio de rituais pedindo proteção. Quando o Espiritismo surgiu em 1857, essas ideias ainda persistiam, mas a doutrina veio esclarecer que os espíritos de fato nada mais são do que as almas dos que se foram e, portanto, não são nem superiores e nem inferiores aos seres humanos. Além disso, o Espiritismo veio esclarecer que existe um mundo espiritual que está em contato conosco, ainda que de ordinário não o percebamos, e que esse mundo espiritual pertence à natureza, embora a ciência humana não tenha conseguido nada saber a respeito. Logo, para o Espiritismo, não existe o sobrenatural. Só Deus está acima da natureza, ou seja, só Deus é sobrenatural. Vamos ao sorteio do livro que anunciamos desde o início dessa edição. 7 Histórias de Pecado, volume A Inveja. Romance de espíritos diversos pela médium Mônica Guieiras Cortá, editora M. E atenção que o livro sai para nosso ouvinte aqui de Garça, Carlos Araújo. Obrigado, Carlos, pela sua participação. E você pode retirar o seu livro na loja Leves, na rua Minas Gerais, 148, a partir de segunda-feira, no horário comercial. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição e estaremos de volta no próximo domingo, às 11h20, se Deus quiser. Continue ouvindo e participando de Momento Espírita. E se você estiver sintonizado na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica da doutrina espírita. Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz
e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.